Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. Começa à meia-noite a operação especial nas estradas para o feriadão da República. E os agentes vão ficar de olho principalmente nos cintos de segurança. Em São Paulo, a morte de um policial numa perseguição expõe o risco dos fios sem proteção. Ele não foi baleado, mas sim eletrocutado. No Acre, o número de doação de córneas bate recorde, mas a fila de espera ainda está grande. O mesmo problema no Rio Grande do Sul, onde muita gente precisa de transplante para voltar a enxergar. E o número de doadores está longe do necessário. Você também vai ver, no Dia Mundial da Gentileza, as queixas e as expectativas de passageiros do metrô em São Paulo refletem situações que se repetem por todo o país. E ainda, uma exposição de fotos feitas por pessoas com deficiência mostra que dá para desenvolver o talento com superação e inclusão. Quarta-feira, dia 13 de novembro, agora no Brasil TV. Está preso o principal suspeito pela morte de 2 meninos por envenenamento no Rio de Janeiro. As crianças tomaram açaí com chumbinho. O repórter Benhur Correia tem os detalhes. A Delegacia de Homicídios tocou toda essa investigação sobre a morte dos meninos Benjamin Rodrigues Ribeiro e Ítalo Rafael Tobias Rosa, de 6 e 7 anos. A gente lembra bem desse caso, porque lá atrás, há um mês, no dia 30 de setembro, quando o Ítalo morreu, suspeitou-se muito de envenenamento por um bombom, né? Falava-se de uma mulher suspeita. E agora chegou-se ao principal suspeito do caso, o Rafael da Rocha Furtado. Ele se apresentou ontem à noite aqui na delegacia, não quis dar declarações à imprensa e nem à polícia. Ele já era alvo de um mandado de prisão preventiva de 30 dias e chegou a ser procurado em casa ontem mesmo pelos policiais, mas não havia sido encontrado. O Rafael era padrasto de um dos meninos que morreu, era padrasto do Benjamin. A polícia chegou ao suspeito através da análise de câmeras de segurança que identificaram o momento em que ele pegava o Benjamin na escola. Segundo a polícia, só o Benjamin era o alvo do envenenamento. O Rafael ele era acostumado a pegar o Benjamin na escola, mesmo não estando mais casado com a mãe do Benjamin. E a polícia afirma que no momento que ele foi pegar, ele já chegou com um açaí, que ele tinha colocado veneno dentro do açaí. Deu para o Benjamin. O Ítalo, que era o melhor amigo do Benjamin na escola, estava perto, acabou tomando também esse açaí e foi envenenado. A polícia encontrou vestígios de açaí nos corpos dos 2 meninos durante a perícia. De acordo com as investigações, mesmo após o fim do relacionamento, o Rafael mantinha contato com a família do Benjamin. A gente não conseguiu contato com a defesa do Rafael, que já foi transferido para Benfica e amanhã deve passar por uma audiência de custódia. 2 pessoas foram presas e 3 servidores afastados das funções em mais uma fase da operação contra desvios na Secretaria de Educação de Porto Alegre. Policiais levaram documentos, computadores e celulares da sede da Prefeitura de Porto Alegre. As apreensões podem ajudar a provar suspeitas de fraude em licitações. Outro mandado foi cumprido na Procuradoria-Geral do município, onde ficam os advogados que atuam para a Prefeitura. E 9 foram em casas e empresas investigadas. Segundo a polícia, uma fotografia de 2021 deu início às investigações. A partir dessa fotografia, nós conseguimos, pelas fases anteriores, angariar provas que demonstram que aquela ali foi a origem de tudo. Os personagens, os investigados que acabaram convidando aqueles empresários a se fazerem presentes, né, no Paço Municipal, e depois disso a contratação na forma assodada, apressada, como aconteceu, né, como se houvesse uma urgência que não ficou ainda demonstrada nos autos do inquérito. As investigações que apuram crimes na Secretaria Municipal de Educação começaram em junho de 2023, a partir de descobertas dos jornalistas Adriana Irion e Carlos Roussin, do Grupo de Investigações da RBS. À época, a reportagem revelou que livros, computadores e materiais didáticos estavam sem uso e armazenados de forma precária em instituições de ensino da capital e em depósitos da Prefeitura. O GDI também mostrou que houve um suposto direcionamento de compras da Secretaria para um grupo econômico específico. Os materiais apreendidos nesta fase podem servir de prova para responsabilizar os envolvidos. Os contratos somam mais de 43 milhões de reais. A suspeita é de que agentes públicos tenham se beneficiado com as negociações.
Desde o início das investigações, 5 pessoas foram presas. A operação especial nas estradas para o feriadão da República vai começar à meia-noite em todo o país. Os policiais rodoviários vão usar drones para flagrar motoristas ou passageiros que não usarem o cinto de segurança. Todo mundo sabe que o cinto de segurança é um equipamento importante, tanto para o motorista como para o passageiro. E que o uso dele pode evitar ferimentos graves e até salvar vidas em caso de acidente. Apesar disso, nas rodovias federais do país, ainda é comum encontrar gente que deixa de usar o cinto. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Quem não cumpre essa regra está sujeito a uma multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. De janeiro a setembro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 166 mil multas por conta dessa infração. Número 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Por causa disso, o uso do cinto de segurança será o foco da operação especial que a PRF fará durante o feriado de proclamação da República deste ano. As ações de fiscalização ocorrem em rodovias federais de todo o país. E os agentes vão contar com a ajuda da tecnologia para identificar quem desrespeita a lei. Drones vão ser usados para ajudar os policiais a identificar motoristas que cometem infrações de trânsito. Nessa imagem capturada pela câmera de um drone, nós vemos o motorista de caminhão sem o cinto de segurança. Nessa outra, o motorista usa o celular enquanto dirige. Ambas foram registradas em setembro na BR-282, próximo a Florianópolis, em Santa Catarina. A PRF já conta também com o auxílio da inteligência artificial nessa tarefa. Nesse sistema, que está sendo usado em um trecho da BR-324, na Bahia, a inteligência artificial identifica possíveis infrações captadas pelas câmeras de monitoramento, o que gera um alerta automático para a PRF. Depois de um agente checar a imagem, a multa então é aplicada. A corporação já planeja expandir esse modelo para outras partes do país. A visão humana ela é limitada, então o que a inteligência artificial faz? Ela seleciona qual o veículo que o policial de fato vai fiscalizar. Então ela dá um alerta, ó, possível infração. Aí chama a atenção lá na tela do computador, aquele policial que está fazendo o vídeo monitoramento vai confirmar que a infração realmente existe e a partir dali fazer todo o procedimento burocrático de notificar aquele veículo, e aí segue como uma infração normal. Quem vai para o litoral paulista deve ficar atento porque grupos de criminosos têm assaltado motoristas nas rodovias de acesso à Baixada Santista. A polícia desconfia que vários deles sejam menores de idade. Por isso, de acordo com a legislação brasileira, eles não podem ser mostrados. Câmeras gravaram a ação desses bandidos no Guarujá. Um grupo invade a estrada perto da mureta, abre a porta de um carro e rouba uma bolsa. Um outro caso ocorreu em São Vicente, numa alça de acesso à rodovia dos imigrantes. Os criminosos em bicicletas abordam o motorista, que acaba conseguindo fugir. A polícia disse que reforçou a segurança nessas áreas. Agora, olha o perigo dos fios desencapados em áreas públicas. Um policial militar morreu eletrocutado durante uma perseguição em São Paulo. O policial militar Henry Harrison da Silva tinha 36 anos e morreu depois de encostar em um fio de alta tensão durante uma perseguição no Jardim Imperador, região de São Mateus, zona leste de São Paulo. O soldado foi eletrocutado quando perseguia criminosos que estavam roubando uma casa. O PM pulou um muro para ir atrás dos bandidos e, segundo os moradores, foi nesse momento que levou o choque. Ele sofreu uma parada cardíaca e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. O policial foi socorrido e levado para o Hospital São Mateus, mas não resistiu à descarga elétrica. A perseguição começou depois que a polícia foi chamada para uma invasão de residência. 4 pessoas foram presas e o carro usado pelos assaltantes foi apreendido. Relógios, perfumes, luvas de motociclista e bebidas estavam dentro do veículo. Tudo avaliado em mais de R$23 mil. O soldado ingressou na Polícia Militar em junho de 2019 e fazia parte do 38º Batalhão da Polícia Militar, também na zona leste da capital. Em Goiás, a polícia usou inteligência artificial e identificou um homem que usava documento falso para escapar da prisão. O Ricardo Galvão Veloso se apresentava como Cleimar Galvão Rosa.
Ele tinha sido condenado a 16 anos de cadeia por matar um fazendeiro na cidade de Santo Antônio da Barra. Chegou a ser preso no ano de 2001, mas fugiu. E desde então vinha usando nome falso. O Ricardo Veloso também se mudava com frequência para não chamar atenção e morou em várias cidades de diferentes estados do país. Agora, a polícia usou um sistema de inteligência artificial para identificar ele e fez a comprovação com análise das impressões digitais. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de celulares pelos alunos nas escolas. Para aumentar a interação entre os estudantes e facilitar o aprendizado, várias escolas já tinham feito restrições por conta própria. Nesta sala de aula, a professora não tem concorrência, nem corre o risco de precisar interromper a qualquer momento a explicação de matemática, pelo menos por causa do celular. Há 2 anos, a escola particular de São Paulo começou aos poucos a restringir o uso do aparelho. O aluno, até o 5º ano, ele não traz celular para a escola. Do 6º ao 8º, que eles têm o horário do recreio juntos, eles não trazem, eles podem trazer, mas eles não usam durante o período de aula. Desde o momento que ele passa pela catraca até a hora que ele sai, ele não mexe no celular. E não fica na mochila? Não, fica desligado dentro do armário individual de cada um. No pátio dá para ver a diferença. Estudantes brincando em grupos, tem mais conversa no lanche, futebol com bola de meia e a gritaria voltou. Escolas e pais no estado de São Paulo que lutam para desconectar os filhos, ao menos durante as aulas, devem ganhar um reforço na legislação. Deputados estaduais paulistas acabam de aprovar uma lei que proíbe o uso de celulares no ambiente escolar. O governador ainda precisa sancionar. O texto aprovado substitui uma lei de 2007 que já proibia celulares, mas apenas durante o horário das aulas e somente na rede do estado. O projeto aprovado é mais amplo e vale para toda a rede pública e privada. A proibição vale para os intervalos, recreios e atividades extras. O aluno que levar o aparelho para a escola deverá armazená-lo, sem a possibilidade de acessá-lo. Cada escola deve indicar como isso será feito. O uso desses aparelhos só será permitido por necessidade pedagógica e para alunos que requerem auxílios tecnológicos. As escolas devem criar canais acessíveis para a comunicação entre pais e a instituição de ensino. Outras cidades e estados já possuem leis que tratam da proibição do celular, mas a maioria apenas durante as aulas. A cidade do Rio baniu os aparelhos na rede municipal em fevereiro. A gente sabe da importância do uso da tecnologia, principalmente para usos pedagógicos, mas temos outros dispositivos disponíveis para ensinar e para aprender. No Rio Grande do Sul, o transplante de córneas é o que tem maior número de doadores. Mesmo assim, está longe do necessário para acabar com a fila de espera. Dona Suzete sofreu durante anos de uma doença genética que causa a perda da transparência da córnea. A visão foi diminuindo aos poucos, afetando as rotinas do dia a dia. Eu estava com dificuldade até para reconhecer pessoas na rua. Eu já avisava as pessoas, olha, se eu não falar contigo é porque eu não estou te enxergando. A única saída era o transplante das córneas. O primeiro feito em 2022 e o segundo 1 ano depois. Hoje, aos 77 anos, ela reencontrou prazer nas pequenas tarefas do cotidiano. Está bem melhor, está muito melhor. Outra coisa também, numa loja, olhar o preço de uma mercadoria, eu não conseguia. Tinha que carregar a lupa dentro da bolsa e colocar aqui. Agora eu não preciso mais sair de lupa, né? O transplante de córneas é o mais realizado no Rio Grande do Sul. Em 2023, foram 785, mais do que a soma de todos os outros órgãos transplantados. O problema é que as doações não estão sendo suficientes para reduzir a fila de espera, que hoje tem mais de 1.100 pessoas. Em 2015, essa fila tinha sido zerada, mas depois da pandemia, os pacientes se acumularam. E hoje a espera pelas córneas pode chegar a 1 ano. Afeta mais a qualidade de vida deles, porque dificilmente eles vão conseguir retornar às suas atividades, né? E vão ter que
ficar no auxílio-desemprego, né? Vão ter que lidar com aquela situação. Alguns pacientes são cegos bilaterais, né? E nós temos também os casos em que há rejeição de um transplante prévio e aí fica opaco também e precisa ser refeita essa cirurgia. As córneas podem ser retiradas de pessoas com morte cerebral e também que morreram de parada cardíaca. Quem quer ser doador precisa manifestar esse desejo em uma conversa com a família. Se isso não está claro ou não foi discutido antes, a doação se torna muito mais difícil quando a família é abordada em um momento de luto. Quem preferir pode deixar essa vontade registrada em cartório. Hoje, a recusa das famílias nesse tipo de transplante chega a 60%. Para tentar aumentar o número de doações no Hospital de Clínicas, a equipe passou a percorrer outros hospitais no estado. O resultado foi o aumento dos transplantes de córneas. Ano passado, foram 201, 700% a mais do que o realizado na pandemia. A Secretaria Estadual da Saúde informou que no ano passado realizou mais de 800 transplantes de córneas, superando a meta projetada para 2023. A expectativa é zerar a fila até 2027. A córnea não tem compatibilidade de sangue, não tem compatibilidade de tamanho. Um paciente de 70 anos pode doar a córnea para crianças e adolescentes. O olho direito pode ser transplantado no olho esquerdo. Um doador consegue tirar os 2 primeiros da lista de espera. No Acre, o número de doações para transplante de córnea bateu recorde esse ano, mas o caminho ainda é longo para atender todos os pacientes que precisam. A Silvia Sobral fez um transplante de córnea há 30 dias. O procedimento foi na Fundação Hospitalar do Acre, a Fundacre. Esse é o 4º transplante que ela realiza. Os anteriores apresentaram rejeição. Ela possuía um quadro de ceratocone, que é uma doença que pode levar a pessoa à cegueira. O primeiro transplante tinha quase 15 anos, né? Então, assim, já tem um tempo que eu venho em tratamento. Descobri porque a visão começava a ficar um pouco turva, embaçada. E aí a gente tentou vários tratamentos com colírio, medicamento, até chegar à conclusão que precisava ser feito o transplante. No último domingo foi celebrado o Dia Mundial do Ceratocone. A data é uma forma de conscientizar a população em relação aos impactos dessa doença. No Brasil, cerca de 150 mil pessoas são acometidas desse problema ocular por ano. A médica oftalmologista Natália Moreno é a responsável pelo serviço de córnea da Fundacre. Ela assegura que o ceratocone tem cura se for descoberto precocemente, o que já descartaria o transplante. A especialista explica que a córnea é a parte da frente do olho e o ceratocone é uma alteração ocasionada nesse local. Muitas pessoas já nascem com essa predisposição genética, mas o ato de coçar influi bastante nesse formato, né, da córnea. Então, o que a gente orienta realmente é a pessoa não coçar os olhos, né? E fazer exames de rotina, porque um diagnóstico precoce nos ajuda a fazer tratamentos menos invasivos, né? Mais tranquilos e não chegar até o ponto de ter que fazer o transplante. O transplante de córnea começou em 2009 no Acre. Até agora foram realizados 323 procedimentos desse tipo aqui no estado. E 2024 é o ano com recordes em relação às cirurgias. Até setembro foram realizadas 40 em pessoas que aguardavam na fila. Apesar das doações terem aumentado, elas ainda são consideradas baixas. Por isso, há a campanha de conscientização para que as filas de pacientes diminuam. Nós temos muitos pacientes, muitas indicações do transplante de córnea, muitos pacientes na fila esperando 2 a 3 anos, porque a gente precisa da doação, né? A gente tem todo o serviço montado, mas se não tiver córnea doada, não resolve. Eu só tenho que primeiro agradecer a Deus, assim, né, que teve alguém que fez essa doação, né, porque a gente que está do outro lado aqui esperando, ansioso para melhorar, ter uma melhor qualidade de vida, né? Então eu peço às pessoas que pensem. Eu sei que é um momento difícil na hora da perda de um ente querido, né? Mas a vida continua, já que para aquele que ali encerrou, mas outras pessoas podem ter uma melhor qualidade de vida com o ato da doação do transplante de órgãos. A seguir, uma exposição linda de fotos feitas por pessoas que têm deficiências e também muito talento e criatividade. E no Dia Mundial da Gentileza, o que será que mais incomoda os passageiros de metrô? O que eles gostariam que acontecesse? A gente vai conferir daqui a pouquinho.
Beatriz só pensa no Beto. Vocês se beijaram outra vez? E outra. E outra. E mais outra. Estou apaixonada, Glorinha. Mas o pai dele é contra esse namoro. O senhor aprovando ou não, gostando ou não, nós vamos ficar juntos. Como é que é? É isso mesmo que o senhor viu. Nós estamos apaixonados. Amanhã, mais cedo, 5h20 da tarde, Garota do Momento. Isabel do vôlei, uma das atletas mais marcantes da nossa história. Seu legado inspira e mostra que o esporte transforma vidas. O Prêmio Isabel Salgado fomenta iniciativas sociais que tenham vôlei e apoia aqueles que têm ou gostariam de ter projetos que geram impacto positivo. É para quem tem vontade de fazer a diferença. Para nós, o futuro é coletivo. Inscreva-se em nosso edital em premioisabelsalgado.com.br. Apoio Globo. A justiça tem o papel de proteger inocentes. Mas o que fazer quando ela falha? Quando histórias, famílias e sonhos são interrompidos por uma sentença injusta. O Inocência Project Brasil conhece essa realidade e luta para reverter as condenações de inocentes no país. Apoie você também essa causa. Conheça esse trabalho em inocenciabrasil.org. Apoio Globo. Olá! Folhas das roseiras cheias de pintas pretas. O que será isso? Vamos ver. Esse problema é muito comum em roseiras. É uma doença causada por um fungo. São formadas pintas pretas na folha que vão evoluindo, a folha vai se tornando amarela e acaba caindo. Geralmente, o fungo aparece nas roseiras quando a temperatura e a umidade do ar estão altas. A cauda bordaleza é um dos tratamentos que nós indicamos. É importante que ela seja feita com frequência. Às vezes, numa única aplicação, ela não vai ser eficiente para fazer a prevenção. O correto é retirar as folhas com as pintas, até mesmo as que caíram na terra. Também é bom podar os ramos para manter a planta arejada. Mas antes, esterilize a tesoura. Com água sanitária, uma colherzinha de café para meio litro de água é suficiente. Você deve repetir esse procedimento toda vez que for passar de uma planta para outra. Depois da poda, você pode aplicar a cauda bordaleza. A pulverização deve ser feita a cada 15 dias nas plantas. Até a planta começar a pingar, né? Então, nesse ponto já é o suficiente. Dizem que essa vida escolhe a gente. E quando o nosso time do coração se apresenta, nasce um torcedor. E a gente passa a ver futebol em tudo. Nos amigos, na família, nos amores. Se é dia de jogo, esquece. Porque a gente escolhe essa vida também. Uma vida de emoção. Uma vida de entrega. Uma vida inteira. Uma vida de futebol. Sorrir é resistência. E aprendemos isso juntos. Cantando, dançando, contando as nossas histórias, ouvindo nossos ancestrais e construindo tudo o que queremos para as próximas gerações. Vamos sorrir para o mundo e sentir ele sorrindo de volta pra gente. Porque a nossa alegria é o futuro e o nosso futuro já está acontecendo agora. Noites de domingo. O programa é fantástico. De segunda a sexta, nas manhãs da Globo, você tem encontro marcado com Patrícia Poeta. Não perde! Rochelle preparou uma surpresa de aniversário para Chico, só que deu tudo errado. Madazinha, meu Deus, só tu mesmo pra fazer uma festa linda dessa pra mim. Não, Chico, a ideia da festa surpresa não foi minha. A ideia da festa foi minha, Chico. Hoje... A gente só tá namorando porque tu fez chantagem comigo. Tu esqueceu que tu disse que ia contar pra Madalena que eu traía ela contigo. Tu esqueceu disso? É mentira, Chico. Aliás, a Madazinha merece saber a verdade. Eu vou contar pra ela agora. Volta por cima.
Um novo levantamento do IBGE mostra que esse ano o setor de serviços avançou quase 3%. Esse segmento já representa quase 60% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. O setor de serviços gera emprego, que gera renda, que gera mais demanda por serviços. Esta agência de viagens em Belo Horizonte sentiu o efeito desse ciclo da economia. Tá legal, tá crescendo. Inclusive, a gente tem tido muita solicitação de viagens internacionais. A gente está no período agora de cruzeiros marítimos, então tá dando uma aquecida legal. As viagens refletem o crescimento dos transportes em setembro, na comparação com agosto. O de passageiros cresceu 2%, mas foi a alta de serviços profissionais e administrativos que se destacou desta vez. A atividade teve o maior impacto no setor em geral. Já os serviços prestados às famílias, grupo super importante para o PIB, esfriaram em relação a agosto, apresentando um leve aumento. No ano, acumula alta de quase 5%. Outros serviços prestados teve uma alta muito forte em relação por causa do grande evento de música que a gente teve no Rio. E quando a gente olha alojamento e alimentação, teve uma queda. Essa queda é uma queda compensatória pelos resultados positivos que a gente teve nos últimos meses. Eu acho que é preciso ver os próximos meses para ver se vão acontecer quedas também nesse setor para ligar o sinal de alerta. Entre os serviços prestados às famílias está o restaurante. Neste em Belo Horizonte, desde a pandemia, muita coisa mudou. Agora, além do self-service, eles entregam em casa e também vendem comida congelada. Tudo isso porque aqui na cozinha teve investimento em tecnologia. Equipamentos que facilitam e aumentam a produtividade, como o processador de alimentos, forno combinado, câmara fria e embalador a vácuo. A gente vai investindo em máquinas para que as pessoas trabalhem de forma menos braçal e mais com a cabeça mesmo. A gente pensando, otimizando processos, isso faz com que aumente a rentabilidade para a gente e para eles também. E hoje é Dia Mundial da Gentileza. O metrô de São Paulo fez uma pesquisa sobre situações do dia a dia que mostram desrespeito ao próximo no transporte público. A repórter Beatriz Baques ouviu passageiros numa das estações. Eu estou aqui na estação Palmeiras Barra Funda, sempre vale a pena, né? Ser gentil, ser educado, até porque normalmente está todo mundo no mesmo barco, né? Às vezes no mesmo ônibus, no mesmo trem, no mesmo horário, com as mesmas pessoas, todo mundo indo para o trabalho. Então vale a pena melhorar o dia do outro e o seu também. O metrô fez uma pesquisa no meio desse ano sobre gentileza nas estações e nos trens do próprio metrô. E o resultado é aquele que a gente sente na pele já, que o comportamento do passageiro piorou muito dos últimos anos para cá. Foram cerca de 1.300 entrevistados durante 10 dias em junho. As mulheres foram muito mais críticas em relação ao comportamento dos passageiros do que os homens, que foram bem mais tolerantes. E o resultado dessa pesquisa mostra que as principais atitudes que refletem a falta de gentileza no metrô são empurrar no embarque e desembarque, não respeitar o assento preferencial, não deixar o outro sair antes de tentar embarcar no trem, ficar na porta atrapalhando o fluxo de passageiros e usar mochilas e bolsas nas costas. E a pesquisa também apontou as principais causas desse tipo de atitude, que são lotação, individualismo e pressa. Eu conversei com vários outros passageiros durante o dia todo e eles contaram pra gente o que eles veem no dia a dia no trem e o que eles fazem também para serem mais gentis no transporte público. Vamos ouvir. O que precisa melhorar é o tratamento, né, com o próximo. A pessoa esbarra em você, acontece mesmo, mas as pessoas partem para violência quando acontece. É um empurra-purra, não ceder o lugar para as pessoas que precisam, são especiais, ou lugar próprio para pessoas especiais. Tem algumas pessoas que cedem os lugares para os pessoais mais velhos, mas muitos jovens que a gente vê assim não cede lugar. Às vezes eu chego a pedir, tem gente que não gosta, mas levanta, outros não estão nem aí, fingem que estão dormindo. A gente procura ser gentil, mesmo não esperando que o próximo nos dê essa gentileza. Se tiver gente com bolsa que eu vejo que está pesada, eu sempre peço para segurar sim. Porque é difícil, né, ficar no trem apertado e ainda com a bolsa pendurada muitas vezes pesada, né? Se colocar no lugar do próximo, né, conseguir ajudar mais quando você pode mesmo. Que em algum momento vai ser a gente que vai precisar, né? Vai com certeza, todos vamos precisar.
Uma exposição de fotografias em Brasília mostra o talento e a criatividade de pessoas com deficiência. São artistas capazes de superar as dificuldades para oferecer ao público um trabalho delicado e harmonioso. A repórter Camila Guimarães foi até lá para conferir. Juliana Pérez sempre gostou de fotografar plantas e flores e ela foi no limite do zoom. Olha que perfeição! Ela assina essas 3 fotos da nova exposição que está montada no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Essa eu fiz com a lente 50 milímetros, que é a que mais aproxima mesmo, então dá a impressão de como se a planta estivesse voando. Essa daqui foi a segunda que eu mais fiquei apaixonada por ela. Foi de uma casa com essas folhas secas, aí ficou bem bonito. E essa, que foi perto do lago lá do Parque Olhos d'Água, que também foi feita com a 70-200. Fotógrafa e também influencer. Nas redes sociais, Juliana é conhecida como Juju Influencer PCD. Ensina pessoas com deficiência que é possível ter a profissão que quiser. Algumas pessoas até acabam sendo um pouco preconceituosas com os PCDs porque acham que os PCDs não vão ser capazes de tirar fotos belíssimas. A mostra reúne cerca de 80 fotografias feitas por pessoas com deficiência. É a exposição Nada Sobre Nós, Sem Nós, que marca o encerramento do projeto Vivências Inclusivas 2024. O local escolhido para os registros foi o Parque Olhos d'Água, na Asa Norte. 27 alunos da APAI de Sobradinho, Instituto Nossa Senhora do Brasil e a Associação de Surdos do Gama aprenderam sobre fotometria, cores, formas, texturas, composição de texto visual, sobre o significado da fotografia como ferramenta de inclusão social e empoderamento. A ideia é promover a representatividade de PCDs no campo cultural. A Lorraine Flaira é surda pré-lingual desde o nascimento. Isso nunca a impediu de nada. Lorraine tem 21 anos, é artista plástica, desenha, pinta quadros e desde os 12 anos começou a fotografar com celular. Para a exposição, imagens especiais foram feitas com câmera fotográfica profissional. Nessa aqui, o que me inspirou foi que o bichinho estava esticado e também tem uma linha diagonal. Eu estou começando a perceber, estou começando a me desenvolver, me capacitar na fotografia. Isso me ajuda a me incluir na sociedade, a me desenvolver. Eduarda de Matos foi pela primeira vez no Parque Olhos d'Água. Ficou encantada. Achou o formato de coração nas folhas no chão do parque. Que aí dá pra ver bem aqui, né? No coração. Porque eu acho que eu amo, né? Um desenho de coração, eu acho lindo. Ver muitas plantas e realmente me trouxe uma criatividade. E assim, eu amei. Simplesmente. Foi uma experiência incrível. Eduarda tem 19 anos, é surda profunda. Ela já se sentiu presa e incapaz, mas agora está superando todos os seus limites, aprendendo novas profissões. Eu sou surda profunda, eu uso implante, falo e nada me limite. A fotógrafa Isabela Gurgel foi a professora do curso Vivências Inclusivas. Usou a experiência dela para cativar e extrair a beleza máxima da observação dos alunos. Então a gente acha fundamental que eles aprendam a ler e a produzir imagens significativas, sabe? Não precisa seguir a regra, mas vamos conhecer para saber o que a gente faz dela, né? E produzir textos visuais significativos. O Parque Olhos d'Água foi essencial para resgatar a natureza, aguçar o olhar. Porque a gente está vivendo um tempo do mundo que a natureza está pedindo socorro todos os dias, todas as horas. E para a gente continuar vivendo aqui nesse planeta, a gente precisa resgatar ela. Fotos belíssimas, dignas de prêmios para mostrar que se existe limite, a gente supera. Ó, o sinal é esse. Manda o limite embora, é ultrapassar o limite. Bonito, né?
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.